Existe algo perturbador na ausência que nenhum discurso consegue igualar. Quando alguém some, não deixa apenas o vazio de sua presença, mas também um espaço que se multiplica na mente do outro. É nesse intervalo silencioso que surgem dúvidas, lembranças e até arrependimentos. O silêncio, longe de ser apenas falta de palavras, torna-se um eco poderoso capaz de transformar percepções e sentimentos. O afastamento não é simplesmente desaparecer de forma aleatória. Ele precisa carregar intenção. Quando a distância é usada com sabedoria, cria-se um efeito psicológico. Quem partiu começa a perceber a diferença entre quando você estava presente e agora. Esse contraste desperta incômodo, porque a ausência força o outro a lidar com a realidade sem a sua presença constante. Ao contrário do que muitos imaginam, não é o excesso de contato que gera proximidade verdadeira, mas a falta controlada. Essa falta dá ao silêncio um papel estratégico, colocando a mente do outro diante de um espelho de lembranças. O silêncio desconcerta porque rompe expectativas. A mente humana busca respostas rápidas, mas quando não encontra retorno, começa a preencher o vazio com hipóteses. Será que fui esquecido? Será que já existe outro caminho sendo seguido? Esses questionamentos não nascem de conversas intermináveis, mas justamente da falta delas. O estoicismo ensina que governar reações é sinal de domínio interior. Permanecer em silêncio não é apenas recusar palavras, mas demonstrar serenidade diante do que acontece. Esse gesto desperta curiosidade e pode transformar indiferença em lembrança constante. Se você está gostando desse conteúdo e quer descobrir até o final como o estoicismo pode transformar a forma de lidar com o afastamento, já se inscreve no canal. Deixa o seu gostei e comenta a palavra força aqui embaixo para eu saber que você está firme acompanhando. A distinção entre um simples descaso e a escolha de se calar com firmeza. Ignorar pode soar vazio, mas permanecer em silêncio como decisão consciente transmite autoridade. É a recusa em participar de disputas emocionais, preservando a própria postura. Quem age assim mostra força e não dependência de atenção imediata. Esse silêncio controlado incomoda, pois quebra o padrão de respostas rápidas, se cria um ambiente de mistério. Não é desinteresse, mas a decisão de não abrir mão da própria dignidade. Palavras possuem limites, mas o silêncio não conhece barreiras. Ele atravessa os dias e continua ecoando na mente de quem se afastou. A ausência funciona como um lembrete constante, reforçando memórias que insistem em voltar. Muitas vezes, o silêncio grita mais do que qualquer explicação, porque não dá margens prontas, apenas lacunas que precisam ser preenchidas. É nesse espaço que surgem percepções novas e até arrependimentos. O silêncio, nesse caso, não destrói, revela. Quantas vezes a mente insiste em querer mudar aquilo que não depende de nós? Quando alguém se afasta, o impulso natural é tentar controlar o retorno, buscar respostas, insistir em explicações. Porém, a força verdadeira não está em dominar o outro, mas em reconhecer os próprios limites. Saber diferenciar o que está em suas mãos e o que jamais estará é a chave que liberta da ansiedade e devolve equilíbrio. É inútil lutar contra o que não pode ser alterado. A ausência de outra pessoa não pode ser forçada a desaparecer pela pressão de palavras ou atitudes desesperadas. Essa aceitação não significa desistir, mas entender a natureza das coisas. O estoicismo ensina que sofrimento nasce da resistência contra aquilo que não pode ser mudado. Assim, aceitar o afastamento como algo fora do seu alcance é o primeiro passo para recuperar serenidade. O impulso inicial é gastar energia tentando mudar a decisão do outro, mas isso leva apenas ao desgaste. Quando a atenção é redirecionada para si mesmo, o impacto é imediato. Em vez de implorar por respostas, é mais sábio investir em crescimento pessoal, aprendizado e fortalecimento interior. Essa mudança de foco não apenas traz paz, como também cria um efeito inesperado. Quem se distanciou começa a notar a evolução e pode sentir que perdeu alguém em transformação constante. Ninguém consegue dominar pensamentos, sentimentos ou atitudes alheias. O único território legítimo de controle é o próprio interior. Essa consciência dá clareza diante da dor da rejeição. Ao focar no que realmente pode ser conduzido, emoções, escolhas e reações, cria-se independência emocional. Isso não só protege contra frustrações, como também transmite confiança. Quem observa essa postura percebe maturidade
e pode sentir atração justamente pela estabilidade que antes ignorava. Cada frustração é uma oportunidade de fortalecimento. O que parecia dor insuportável pode se transformar em lição de autocontrole. Ao invés de ceder à agitação, é possível escolher a serenidade como resposta. Essa atitude cria uma presença firme e equilibrada, que naturalmente se destaca. A serenidade não apenas protege contra feridas emocionais, como também se torna irresistível aos olhos de quem se afastou. Afinal, em um mundo de impulsos e pressa, a calma é rara e marcante. Poucas atitudes confundem tanto quanto a indiferença. Quando não há reações previsíveis, o outro se vê diante de um enigma. O silêncio já cria impacto, mas a indiferença amplifica esse efeito, pois desmonta qualquer expectativa de controle emocional. É como se, de repente, nada tivesse poder de abalar, e essa serenidade inesperada desperta um magnetismo difícil de ignorar. A neutralidade não significa frieza absoluta, mas o domínio sobre as próprias reações. Quando alguém espera insistência, desespero ou imploração e encontra calma, a mente entra em conflito. Esse contraste desperta atenção, pois foge ao padrão comum. A neutralidade cria um espaço de reflexão, no qual o outro começa a avaliar o que perdeu. O efeito é ainda mais poderoso porque transmite firmeza e estabilidade em meio à instabilidade da situação. Desespero é sinal de dependência, e dependência afasta. Quando não se demonstra necessidade de validação, nasce o respeito. A postura tranquila mostra que o valor pessoal não está condicionado à presença do outro. Essa atitude não só preserva a dignidade, como também cria curiosidade. Afinal, se não houve imploração, é porque existe força interior. Essa percepção causa impacto e pode provocar a reflexão. Será que eu não era tão importante quanto pensava? Essa dúvida, por si só, já é suficiente para mexer com lembranças. O estoicismo ensina que o apego excessivo gera sofrimento. Ao praticar o desapego, não se trata de abandonar sentimentos, mas de não permitir que eles conduzam decisões. Essa postura de liberdade emocional tem um efeito magnético. O desapego mostra que não existe dependência, apenas escolha. Quem observa essa atitude sente o peso da diferença. Em vez de clamar por atenção, há alguém que continua seguindo em frente. Esse contraste desperta um interesse, porque o ser humano tende a valorizar o que não consegue dominar. A calma é rara em um mundo movido pela pressa. Manter serenidade diante do afastamento é um gesto de força silenciosa. Essa tranquilidade cria contraste com o caos das emoções comuns. O outro, ao perceber essa calma inabalável, passa a enxergar algo que não encontra facilmente em outras pessoas. A calma não é apenas resistência, é presença marcante que continua mesmo na ausência. E justamente por isso, torna-se irresistível. Existe algo fascinante em perceber que, quando uma presença se retira, o vazio pode se transformar em oportunidade. O afastamento não serve apenas para gerar falta no outro, mas também para revelar a própria força. Reconstruir o valor pessoal não significa provar nada externamente, e sim resgatar internamente a grandeza que talvez estivesse esquecida. É nesse processo silencioso que nasce um poder capaz de atrair de novo. Quando alguém se afasta, o impacto imediato costuma ser dor e confusão. No entanto, essa ausência pode ser vista como mestre severo, que ensina através do silêncio. Ela mostra que nada é garantido, que vínculos só têm valor quando reconhecidos. Aceitar esse aprendizado é parte do crescimento. A ausência educa porque obriga a olhar para dentro, a questionar posturas e a redefinir prioridades. É um processo incômodo, mas que fortalece. A autoestima não nasce de elogios externos, mas da clareza sobre quem se é de verdade. Em momentos de afastamento, surge a chance de reconstruir essa visão. Cuidar da mente, do corpo e dos projetos se torna prova silenciosa de grandeza. Essa postura não precisa ser exibida, pois transparece naturalmente. Quem observa percebe que houve fortalecimento, que o vazio foi usado como combustível. Essa reconstrução se torna exemplo de dignidade, algo que dificilmente passa despercebido. A forma como se reage ao afastamento define a impressão que ficará. Desespero transmite fraqueza, enquanto serenidade revela domínio. Manter postura firme mostra que o valor não depende de reconhecimento alheio. Essa atitude cria contraste, porque não corresponde à expectativa de imploração. Postura sólida
mesmo em meio à dor, torna-se lembrança constante, pois mostra que há força mesmo na ausência. É nessa firmeza que o respeito renasce. Palavras explicam, mas gestos silenciosos impactam muito mais. Reconstruir o valor pessoal é mostrar, sem anúncios, que a vida segue em movimento. O outro percebe mudanças em pequenos detalhes, o brilho nos olhos, a disciplina mantida, a calma diante de provocações. Essa transformação silenciosa se torna mensagem clara, ainda que nenhuma frase seja dita. É força transmitida de forma invisível, mas poderosa o bastante para despertar lembranças e até arrependimentos. O ser humano sempre foi atraído pelo que não consegue decifrar. Quanto mais mistério envolve uma situação, mais forte é o desejo de entender. A ausência, quando bem utilizada, cria justamente esse efeito. Em vez de dar todas as respostas, deixa perguntas suspensas no ar. É nesse espaço de incerteza que o interesse renasce e que lembranças se tornam mais vivas do que nunca. Quando uma presença constante desaparece, surge um espaço difícil de ignorar. Esse vazio se transforma em enigma, pois rompe a rotina que antes parecia garantida. A curiosidade nasce da falta. O que está acontecendo? Será que mudou? Será que seguiu em frente? Essas dúvidas não existiriam sem a ausência. O vazio, longe de ser apenas falta, se torna a presença indireta que provoca a mente e desperta lembranças adormecidas. A lógica comum sugere que quanto mais se está presente, maior será a lembrança. Porém, a realidade mostra o contrário. Excesso gera costume, enquanto a ausência gera impacto. Um contato contínuo tende a perder força, mas o espaço entre interações dá novo peso a cada gesto. É como uma chama que, ao receber menos oxigênio, ganha intensidade. Essa escassez cria valor, pois aquilo que não está disponível em todo momento passa a ser visto como raro. O afastamento calculado reacende sentimentos que pareciam apagados. Quando não há mais presença constante, o outro começa a revisitar memórias, reconstruir diálogos e imaginar cenários. A mente trabalha para preencher os espaços que o silêncio deixou. Esse processo cria uma espécie de reencontro interior, no qual cada lembrança ganha mais força justamente pela ausência atual. Um interesse renasce não porque foi alimentado por palavras, mas porque o vazio obrigou a reviver o que antes estava esquecido. A distância não apaga, pelo contrário, cristaliza lembranças. Aquilo que não está mais por perto tende a ganhar contornos mais intensos na mente. Pequenos detalhes do passado, antes despercebidos, voltam com maior peso. É nesse cenário que o afastamento se torna ferramenta poderosa. Ele transforma momentos simples em memórias grandiosas. A distância, ao invés de ser ruptura, acaba sendo ponte que liga de volta ao valor do que foi perdido. Em momentos de afastamento, a primeira reação costuma ser agir por impulso. Porém, justamente aí reside o maior erro. Quanto mais se perde o controle, mais o outro ganha poder. O autocontrole é uma virtude rara, e por isso mesmo, se torna a arma poderosa. Quando os sentimentos deixam de comandar as ações, surge uma presença serena que surpreende e cria impacto profundo. As emoções são tempestades internas capazes de arrastar qualquer decisão. No entanto, quando disciplinadas, tornam-se forças úteis em vez de inimigas. Controlar não significa negar sentimentos, mas escolher a forma correta de manifestá-los. O domínio sobre si transmite maturidade, mostra que não há dependência emocional. Essa disciplina não apenas fortalece quem a pratica, como também causa admiração em quem observa de longe, pois revela equilíbrio em meio ao caos. Diante do afastamento, espera-se desespero, mensagem sem fim ou insistência. Quando, em vez disso, surge calma, o efeito é desconcertante. Essa tranquilidade mostra que existe solidez interna, algo raro em situações de perda. A calma é resposta inesperada porque vai contra o padrão comum de ansiedade e pressa. Ela se torna uma espécie de escudo invisível que protege, ao mesmo tempo, provoca curiosidade. Afinal, quem consegue manter serenidade em momentos de dor revela força em comum. Nada destrói mais rápido uma imagem do que explosões emocionais. Palavras ditas sem pensar, atitudes desesperadas e reações impensadas criam marcas difíceis de apagar. O autocontrole evita esses excessos, preservando dignidade e firmeza. Não ceder ao impulso é prova de inteligência emocional, pois mostra clareza sobre o que realmente importa. Quem mantém postura sólida,
sem permitir que a emoção ultrapasse a razão. Transmite autoridade silenciosa que deixa a lembrança constante. Rejeição costuma gerar feridas profundas, mas também oferece chance de mostrar equilíbrio. Essa postura não apaga a dor, mas transforma a forma como ela é encarada. O equilíbrio diante da rejeição transmite uma mensagem clara. A vida não se resume à aprovação de outra pessoa. Esse posicionamento cria contraste, por si só, desperta respeito. Mostrar que é possível seguir firme mesmo quando algo foi perdido é prova de força interior que dificilmente passa despercebida. O tempo tem um poder silencioso que nenhuma palavra consegue substituir. Quando alguém se afasta, a pressa costuma dominar. Mas é justamente a paciência que decide o resultado. O tempo não apenas cura, mas também revela, expõe verdades ocultas e mostra quem realmente tinha valor. Usar o tempo como aliado é compreender que cada ausência pode se transformar em retorno inevitável. A ausência, quando prolongada, cumpre papel essencial: despertar percepção. O que antes parecia comum ganha peso quando não está mais disponível. O tempo multiplica essa sensação, tornando cada detalhe perdido mais evidente. É como uma marca invisível que cresce a cada dia de distância. Assim, cada ausência deixa de ser vazio sem sentido e se torna um lembrete constante daquilo que já não pode ser facilmente alcançado. A pressa impede reflexões profundas, mas o tempo cria espaço para amadurecimento. Quem está distante começa a olhar para trás com mais clareza, percebendo erros e reconhecendo gestos que antes passavam despercebidos. Essa maturidade não surge em minutos, mas em dias, semanas e até meses de silêncio. A espera, apesar de dolorosa, funciona como processo natural que transforma a lembrança em saudade real. Buscar atalhos é tentar forçar resultados imediatos. Mensagens insistentes, cobranças ou tentativas de aproximação precoce destroem o efeito que o tempo deveria construir. O verdadeiro poder está em respeitar o processo, confiando que a ausência, somada à paciência, criará impacto muito maior. Quem quebra esse ciclo mostra fraqueza, enquanto quem respeita o ritmo transmite solidez. Evitar atalhos é preservar a força silenciosa que o tempo desenvolve. Quando o tempo é permitido agir, algo curioso acontece. O retorno não precisa ser buscado, ele surge de forma natural. O outro, sentindo o peso da ausência, começa a revisitar lembranças e questionar escolhas. Esse movimento interno é muito mais forte do que qualquer tentativa forçada. O retorno se torna resultado inevitável do processo de reflexão. O tempo, nesse caso, não apenas aproxima novamente, mas cria base sólida para um reencontro verdadeiro. Nada intriga mais do que ver alguém florescer no silêncio. Quando há afastamento, a expectativa é de fragilidade, mas o contrário também pode acontecer: a evolução. Crescer durante a ausência é criar um efeito magnético, pois mostra que o vazio não foi tempo perdido, mas terreno fértil para a transformação. Essa mudança silenciosa é capaz de reverter percepções e reacender interesses. O afastamento pode ser encarado como oportunidade rara. Em vez de buscar respostas externas, surge a chance de mergulhar no próprio desenvolvimento. Aprimorar hábitos, investir em conhecimentos e fortalecer a mente transforma o período de ausência em processo construtivo. Assim, o tempo que poderia ser marcado por dor se torna caminho de crescimento. Essa postura surpreende quem observa de fora, pois mostra que a ausência não destruiu, mas elevou. A evolução mais poderosa é aquela que não é anunciada em palavras, mas percebida em detalhes. A postura, o olhar, a energia transmitida revelam mudanças silenciosas que não precisam de explicação. Essa transformação natural cria impacto imediato, porque o outro espera encontrar a mesma pessoa de antes, mas se depara com uma versão renovada. A surpresa gera interesse e quebra a imagem que havia se formado no momento do afastamento. Surpreender é romper padrões. Quando alguém acredita que a ausência deixaria apenas marcas de dor, e encontra crescimento inesperado, o impacto é profundo. Essa surpresa faz repensar escolhas, pois ninguém espera ver evolução justamente no silêncio. O efeito é comparável a ver uma semente brotar em meio à terra seca. O que parecia fim se revela início. Essa força silenciosa desperta curiosidade, muitas vezes, desejo de se reaproximar. Melhorar em silêncio tem impacto maior do que qualquer discurso. Cada mudança torna-se prova viva de força interior. O brilho no olhar,
A confiança na postura e a tranquilidade nas atitudes falam por si mesmos. Essa melhora silenciosa cria magnetismo, pois mostra independência e plenitude. O outro percebe que não está diante de alguém quebrado, mas de alguém ainda mais completo. Essa imagem irresistível é capaz de despertar lembranças e até arrependimentos. Existe um poder quase enigmático em quem consegue caminhar sem depender de ninguém. A autossuficiência não significa isolamento, mas a capacidade de manter firmeza mesmo na ausência de apoio externo. Esse estado de completude cria respeito imediato e desperta admiração. Quem demonstra ser pleno por si mesmo se torna presença magnética, difícil de ignorar. A dependência emocional enfraquece, pois coloca o próprio valor nas mãos de outra pessoa. A autossuficiência quebra esse ciclo, mostrando que é possível existir de forma plena, sem buscar sustentação em terceiros. Esse poder interior não elimina vínculos, mas os torna mais saudáveis. Afinal, estar com alguém por escolha é muito mais forte do que estar por necessidade. Essa independência se torna referência e causa impacto em quem observa de longe. Plenitude não é solidão, é equilíbrio. Quando alguém se mostra realizado com seus próprios caminhos, transmite força rara. Essa postura mostra que a vida continua em movimento, mesmo sem a presença de quem partiu. Demonstrar plenitude sozinho cria contraste poderoso, porque o esperado seria ver fragilidade. Esse contraste gera admiração silenciosa e deixa claro que o afastamento não quebrou a estrutura, mas a reforçou. Respeito nasce daquilo que não pode ser controlado. Quando se percebe que não há desespero, não há imploração, mas sim liberdade emocional, surge respeito imediato. Essa independência quebra qualquer expectativa de dependência cega. O outro entende que não é centro do universo do qual partiu, e essa percepção pesa. É justamente essa independência que desperta curiosidade, porque o ser humano tende a valorizar o que não está sob controle. Buscar aprovação constante aprisiona, pois coloca o bem-estar na opinião alheia. Ser completo significa não depender dessa validação. Essa postura transmite segurança, maturidade e dignidade. O outro percebe que, mesmo distante, não houve perda de identidade. Essa imagem de completude não só preserva o respeito, como também pode despertar desejo de retorno. Afinal, nada é mais atraente do que alguém que se mantém inteiro sem precisar provar nada. Em um mundo marcado por pressa e impulsos, a serenidade se torna um diferencial raro. Quem consegue permanecer calmo diante do afastamento, transmite uma força silenciosa que surpreende. Essa tranquilidade não passa despercebida, pois cria contraste com a agitação emocional comum. E justamente esse contraste desperta curiosidade, respeito e até desejo de aproximação. A paz que nasce dentro de si é um campo de atração invisível. Ela não precisa de palavras, porque se manifesta em gestos, olhares e escolhas equilibradas. Quem observa percebe que há algo diferente, uma presença serena que não se deixa abalar. Essa paz transmite segurança, e segurança é magnética. É difícil resistir à influência de alguém que permanece em equilíbrio, mesmo em situações de perda. Enquanto muitos se perdem em desespero, quem mantém serenidade se destaca. Esse contraste é inevitável. De um lado, instabilidade. Do outro, firmeza tranquila. Esse cenário chama a atenção, porque o inesperado sempre desperta curiosidade. O afastamento, que parecia sinal de fraqueza, revela-se como palco de força. O contraste faz com que o outro enxergue valor no silêncio e na calma, atributos cada vez mais raros. O ser humano tende a admirar quem demonstra controle em situações difíceis. Quando alguém não se abala diante do afastamento, transmite grandeza. Essa postura revela independência emocional e domínio interior. O fascínio nasce porque, em vez de implorar, essa pessoa mantém postura erguida, como se o destino não fosse ameaça, mas apenas parte do caminho. Essa imagem cria lembrança persistente, que continua ecoando mesmo à distância. A serenidade não precisa chamar ninguém, porque por si só já é convite. O outro, ao perceber tranquilidade inabalável, começa a sentir falta justamente dessa calma. A vida oferece muitas emoções intensas, mas poucas pessoas transmitem paz verdadeira. Essa tranquilidade se torna rara, por isso, desejada. O retorno acontece de forma natural, não por insistência,
mas porque a serenidade se transforma em presença que falta no cotidiano. Existe um impulso quase automático que empurra decisões para frente sem medir consequências. Quando o afastamento acontece, a urgência costuma vestir a dor com velocidade e transformar qualquer gesto em ruído. Sair correndo atrás parece solução, porém apenas evidencia carência e entrega o controle. A pressa cria atalhos frágeis, e atalhos frágeis sempre racham. Avançar de imediato comunica necessidade, não escolha. Esse movimento dá ao outro a sensação de domínio e apaga o valor do silêncio construído até aqui. Sem reflexão, mensagens viram cobrança disfarçada, convites soam como remendo, promessas perdem credibilidade. Cada contato adicional reduz o peso do seguinte, como moeda desvalorizada em mercado inflacionado. A ausência de pausa impede leitura do cenário, limites, ritmos, contextos e prioridades. Quem age no calor do momento tropeça no próprio excesso, reabre feridas, multiplica ruído, sem perceber, afasta ainda mais. A estratégia correta nasce da calma. Observar, entender, apenas então decidir. Sem esse intervalo, toda tentativa vira insistência disfarçada. Insistência contínua satura. Mesmo mensagens polidas, repetidas muitas vezes, tornam-se pressão. A mente passa a associar presença ao desconforto e busca alívio evitando contato. Ao tentar manter o fio, impede-se que a ausência cumpra a função de produzir percepção. Sem intervalo não nasce saudade. Sem saudade, não ressurge interesse genuíno. Lembretes apressados roubam o espaço que criaria curiosidade e trocam diálogo por monólogo cansado. Respeito floresce onde existe liberdade de ir e voltar. Quando alguém sente corda no pescoço, corta o laço. A contenção, portanto, não é frieza, é terreno fértil para que a lembrança cresça por conta própria. A ansiedade distorce leitura emocional. Sinais mínimos viram montanhas. Respostas neutras parecem rejeição definitiva. Qualquer silêncio soa sentença. Sob essa lente, decisões apressadas geram promessas vazias, declarações grandiosas e justificativas extensas. Tudo denuncia fragilidade e abala a reputação. Depois vem a ressaca, arrependimento, vergonha, sensação de ter entregado demais. O custo não é apenas externo. Corrói foco, derruba disciplina, desmonta rotinas. Para quebrar o ciclo, é preciso redirecionar energia. Respirar, escrever, treinar, estudar, trabalhar. Ao ocupar a mente com construção concreta, a ansiedade perde palco e a leitura do cenário volta ao tamanho real. Dar espaço não é desistir. É permitir amadurecimento da percepção. Intervalo produz nitidez. Contrastes ficam claros. Memórias ganham cor. O valor perdido reaparece. Espaço devolve escolha. E escolha gera respeito. Em vez de invadir, nasce convite. Em vez de pressão, surge leveza. A ausência correta não é gelo. É oportunidade de nova leitura. Prova de autossuficiência. Marco de limites e preservação de dignidade. Ao retirar excesso, o essencial emerge. Com o tempo, quem observa de longe percebe calma, constância e coerência. É esse conjunto que reacende interesse verdadeiro, porque mostra solidez onde antes havia urgência. Dar espaço, portanto, abre portas que a insistência tranca. A dor do afastamento costuma parecer um fardo insuportável. No entanto, dentro desse peso existe uma semente de transformação. Cada lágrima, cada silêncio e cada vazio pode se tornar combustível para um novo tipo de força. O sofrimento, quando compreendido, deixa de ser inimigo e passa a ser ferramenta de evolução interior. A dor carrega lições que não aparecem em tempos de tranquilidade. Ela revela fragilidades, mostra onde estavam dependências e evidencia pontos que precisam de ajuste. Em vez de ser negado, o sofrimento deve ser entendido como professor rigoroso. Cada lembrança incômoda indica uma área a ser fortalecida. Esse olhar transforma a sensação de derrota em oportunidade de crescimento. Ao perceber que a dor é temporária e que o aprendizado permanece, a mente se abre para a ressignificação. Rejeição, embora amarga, pode ser trampolim. O impacto inicial é duro, mas depois da queda nasce a chance de reconstrução em novo patamar. Muitos que alcançaram firmeza interior passaram antes por portas fechadas. O segredo está em usar a energia da rejeição, não para se apequenar,
mas para expandir horizontes. O que parecia perda se transforma em estímulo para buscar mais disciplina, novos objetivos e crescimento visível. A grandeza surge quando a rejeição deixa de ser ferida aberta e se torna marca de superação. O vazio criado pela ausência pode gerar comportamentos desordenados. Para evitar esse descontrole, a disciplina mental é essencial. Estabelecer rotinas, cuidar do corpo, organizar pensamentos e manter foco e metas claras ajuda a ocupar o espaço que antes era preenchido pelo outro. Essa disciplina não elimina a dor, mas a doméstica. Ela impede que emoções tomem o comando e direciona a energia para resultados concretos. Com o tempo, esse autocontrole se torna natural e cria uma base sólida para qualquer reconciliação futura. Lamentar é permanecer parado, revivendo feridas sem transformar nada. Fortalecer-se é escolher outro caminho, ainda que doloroso. A diferença está em como se lida com o peso do afastamento. Pode-se gastar dias reclamando, ou investir o mesmo tempo em reconstrução. O fortalecimento se manifesta em gestos pequenos, como manter a calma em silêncio, trabalhar na própria evolução e mostrar constância. O resultado é perceptível. Em vez de parecer quebrado, a imagem transmitida é de alguém que cresceu justamente onde havia ferida. O silêncio, quando usado com sabedoria, não é vazio. É presença invisível que fala mais alto do que discursos. Quem escolhe não reagir impulsivamente, mas manter firmeza, transmite uma mensagem poderosa sem dizer nada. Esse gesto cria impacto, desperta reflexão, acima de tudo, gera respeito. A ausência controlada quebra expectativas. O que parecia garantido deixa de estar disponível, e justamente essa falta cria reconhecimento. Muitas vezes, só na distância que o valor real de alguém se revela. O silêncio multiplica esse efeito porque não entrega explicações, apenas deixa espaço para que o outro perceba sozinho. O respeito nasce quando se entende que não houve desespero, mas escolha consciente de preservar dignidade. Implorar enfraquece, pois comunica dependência. O silêncio, ao contrário, mostra solidez interior. Quando não há busca insistente por atenção, o outro percebe a autonomia. Essa postura cria contraste com a expectativa comum de desespero e mostra maturidade emocional. A ausência de pedidos constantes desperta respeito porque prova que o valor pessoal não está condicionado ao reconhecimento externo. Essa força silenciosa é difícil de ignorar e fica gravada na memória. Resistir ao impulso de se explicar a todo momento é atitude rara. Não se render ao medo de ser esquecido exige coragem e autocontrole. Essa resistência transmite grandeza e cria fascínio. Quem observa percebe que existe firmeza, que mesmo diante do afastamento, a postura se mantém erguida. Esse gesto gera impacto profundo, porque mostra independência. O fascínio não nasce de palavras bonitas, mas da firmeza em manter silêncio quando todos esperam fragilidade. A dignidade preservada, no silêncio, deixa marcas. Ela se transforma em lembrança constante, porque não há como apagar a imagem de alguém que manteve postura íntegra. Cada vez que a mente revisita momentos de afastamento, surge a memória dessa força. Essa lembrança silenciosa é capaz de se tornar mais poderosa do que qualquer justificativa falada. A dignidade, por si só, é mensagem duradoura que continua ecoando mesmo à distância. Em cada afastamento existe uma linha invisível entre agir cedo demais e esperar além do necessário. O segredo não está em correr, nem em permanecer parado indefinidamente, mas em perceber o instante certo. O momento é como uma chave discreta. Se usada no tempo exato, abre portas. Se forçada, quebra o fecho. O primeiro movimento é compreender que há situações em que recuar é mais sábio do que insistir. Permanecer presente quando o espaço não é desejado apenas gera saturação. O afastamento consciente protege a própria dignidade e cria oportunidade de reflexão no outro. Esse gesto, ainda que silencioso, demonstra autocontrole. Saber sair de cena na hora certa é plantar a semente do reconhecimento futuro. A reação apressada destrói mais do que constrói. Mensagens impulsivas, explicações longas ou tentativas rápidas de aproximação apenas revelam ansiedade. Quando se opta por não reagir de imediato, a mensagem transmitida é outra: maturidade e domínio. Esse intervalo permite que a situação seja analisada sem distorções emocionais. A espera breve, muitas vezes,
vale mais do que qualquer palavra mal colocada. Esperar não é inércia, é estratégia. O tempo age como filtro natural, separando o que é passageiro do que é verdadeiro. Durante a espera, quem se distanciou tem espaço para refletir, perceber o que perdeu e comparar sensações. Essa estratégia mostra que não existe desespero, mas consciência do valor próprio. O silêncio combinado com a espera constrói terreno sólido para um eventual reencontro. Assim como saber recuar é sabedoria, também é necessário compreender o instante de retornar. Reaparecer cedo demais compromete todo o processo. Surgir tarde demais pode enfraquecer o impacto. O retorno deve ser natural, sem pressa, mas também sem deixar que a lembrança desapareça. Esse equilíbrio exige sensibilidade, observar sinais, perceber mudanças sutis, e então, escolher o instante certo para se mostrar novamente. Essa entrada precisa ser firme, simples e sem exageros, deixando claro que houve crescimento e não desespero. O retorno raramente acontece do modo previsto. Muitas vezes surge em silêncio, em mensagens simples, em gestos sutis que parecem casuais, mas carregam peso profundo. O inesperado, nesse caso, não é acaso. É resultado de um processo silencioso, construído por ausência, evolução e equilíbrio. O afastamento cria espaço que no início pode ser ignorado, mas com o tempo se torna incômodo. Pequenos detalhes do passado começam a ecoar. Risadas, conversas, momentos que antes pareciam comuns. Esse vazio atua como um lembrete constante, mostrando que algo importante deixou de existir. O retorno nasce justamente dessa percepção. O reconhecimento de que a ausência pesa mais do que a presença pesava antes. Memórias guardadas nunca desaparecem por completo, apenas adormecem. O tempo desperta essas lembranças, fazendo com que ganhem intensidade renovada. O que parecia esquecido volta com mais cor, mais significado e mais força. Essas memórias ressurgem no cotidiano sem aviso. Uma música, um lugar, um objeto. Cada lembrança se torna argumento silencioso em favor de um reencontro. O inesperado acontece quando essas memórias passam a falar mais alto que o orgulho. O reencontro não surge de insistência, mas do efeito acumulado do silêncio e do crescimento pessoal. A ausência cria saudade, a saudade provoca reflexão e a reflexão abre espaço para o desejo de retorno. Quando esse ciclo se completa, o reencontro parece natural, quase inevitável. Ele não acontece por insistência, mas porque a ausência cumpriu seu papel: mostrar valor. Esse movimento revela que, muitas vezes, a distância é ponte disfarçada. O verdadeiro triunfo não está em palavras de vitória, mas na postura mantida durante todo o processo. Quem permaneceu firme, sem implorar, sem perder dignidade, alcança respeito no reencontro. O retorno inesperado é prova de que o silêncio e o autocontrole foram mais fortes do que qualquer insistência. Esse triunfo não é contra o outro, mas em favor de si mesmo. A confirmação de que firmeza, paciência e evolução são mais poderosos do que pressa e desespero. O silêncio é muitas vezes interpretado como fraqueza, mas na verdade pode ser a maior demonstração de poder. Ele não apenas guarda segredos, como também expõe verdades ocultas. Quando alguém espera reação imediata e encontra calma, o impacto é profundo. Nesse espaço sem palavras, a grandeza se revela de forma inesperada e inesquecível. Falar em excesso dilui o peso das palavras, mas o silêncio concentra força. Escolher não responder diante de provocações ou afastamentos não é sinal de descaso, mas de autocontrole. O silêncio protege a dignidade, evita arrependimentos e preserva uma imagem sólida. Ao calar, transmite-se a mensagem de que não se é governado pela emoção do momento. Esse domínio cria impacto duradouro e instiga o outro a refletir sobre o próprio comportamento. A ausência, quando bem conduzida, não deixa apenas vazio, cria espaço fértil para reflexão. O cotidiano perde uma presença constante, e isso gera contraste. Esse espaço desperta perguntas, lembranças e até sentimentos que antes estavam adormecidos. Em vez de correr atrás, a ausência silenciosa mostra que é possível se manter firme e independente. O vazio se torna presença invisível, lembrando constantemente que algo importante deixou de estar ali. A expectativa comum é receber respostas rápidas, reações intensas ou tentativas de reconciliação. Quando isso não acontece, a percepção muda.
A falta de reações revela força, autossuficiência e maturidade. Esse posicionamento desconcerta, porque quebra o padrão emocional esperado. A ausência de respostas não significa indiferença, mas a escolha de preservar equilíbrio. Esse gesto silencioso cria respeito e torna a imagem de quem se mantém firme ainda mais marcante. O silêncio não deixa espaço vazio por muito tempo. A mente se encarrega de preenchê-lo. Perguntas surgem, hipóteses são criadas e memórias voltam com intensidade. Esse processo psicológico é inevitável. Quanto menos respostas são dadas, mais a imaginação trabalha. E quanto mais a mente trabalha, maior o peso do silêncio. Assim, sem dizer nada, é possível provocar reflexões profundas no outro, que começa a enxergar grandeza justamente no que não foi dito. Quando alguém se afasta, o impulso mais comum é reagir imediatamente, questionar, cobrar, insistir. Porém, existe uma força especial em quem escolhe não reagir. Essa decisão, longe de ser passividade, é demonstração de autocontrole e clareza. A beleza dessa postura está no impacto silencioso que ela causa, pois transforma a ausência de resposta em mensagem poderosa. Nem toda provocação merece resposta. Muitos conflitos se intensificam justamente porque uma palavra gera outra, criando um ciclo de desgaste. Ao recusar o confronto, preserva-se energia e evita-se que a situação piore. Esse silêncio calculado mostra equilíbrio e transmite a mensagem de que não se está disponível para disputas pequenas. O não reagir, nesse caso, é proteção, ao mesmo tempo, estratégia. Neutralidade não é fraqueza, mas escolha consciente. Quando alguém mantém postura neutra diante do afastamento, transmite firmeza. A neutralidade evita extremos, nem desespero, nem indiferença total. É um meio-termo equilibrado que mostra a maturidade emocional. Essa força escondida na neutralidade surpreende, pois quebra expectativas. O que parecia reação óbvia se transforma em enigma silencioso. Respostas imediatas podem trazer alívio temporário, mas raramente deixam marca. Já o silêncio, ou a ausência de resposta, gera impacto duradouro. O outro começa a se perguntar por que não houve retorno, e essa dúvida se multiplica a cada dia. O não responder torna-se presença indireta, um lembrete constante que ecoa mais do que qualquer explicação. Esse impacto mostra que muitas vezes, no não dito que se encontra a verdadeira força. A calma é a arma silenciosa que desarma qualquer tentativa de controle. Quando o esperado é reação impulsiva, mas a resposta é serenidade, cria-se um choque. Esse contraste desconcerta, pois mostra que emoções não governam decisões. A calma não apenas preserva a dignidade, como também desperta curiosidade. Quem vê tranquilidade em lugar de desespero, é obrigado a repensar o valor de quem permaneceu firme. Entre todas as atitudes que mais confundem, a indiferença ocupa posição especial. Ela desarma porque não corresponde ao que se espera. Não há cobrança, não há reação impulsiva, não há desespero. Essa neutralidade consciente, longe de ser fraqueza, gera um magnetismo silencioso que atrai atenção e respeito. O ser humano tende a valorizar o que não pode controlar. Quando alguém se mostra neutro diante do afastamento, sem correr atrás ou implorar por respostas, nasce o fascínio. Essa postura transmite segurança e equilíbrio, qualidades raras em momentos de tensão. A neutralidade não grita, mas comunica firmeza de forma clara. Essa força invisível causa impacto profundo, porque quebra expectativas e provoca curiosidade. O comum é reagir de forma desordenada, mensagens repetidas, cobranças ou discussões. Diante disso, a indiferença se destaca ainda mais. O contraste entre impulsividade e calma se torna evidente. Enquanto muitos se perdem em exageros, a postura indiferente transmite estabilidade. Esse contraste cria um efeito psicológico poderoso, pois o inesperado sempre desperta a atenção. A indiferença, nesse caso, não afasta, chama a atenção pelo simples fato de ser rara. A indiferença consciente não significa ausência de sentimentos, mas domínio sobre eles. Essa postura revela firmeza, mostra que não há dependência emocional e que o valor pessoal não se perde mesmo no silêncio. Essa imagem, transmitida de forma constante, cria respeito. Quem observa percebe que há grandeza em manter equilíbrio diante do afastamento. A indiferença se transforma, assim, em símbolo de autossuficiência.
A mente humana não suporta o vazio sem tentar preenchê-lo. Quando não há respostas, explicações ou sinais claros, nasce a curiosidade. Por que não reagiu? Por que não buscou? Essas perguntas surgem, naturalmente. Essa curiosidade é combustível para lembranças e reflexões. Sem fazer esforço, a indiferença mantém presença invisível na mente do outro. O que parecia silêncio se transforma em diálogo interno que pode se prolongar por muito tempo. Em momentos de afastamento, a tendência natural é perder o equilíbrio e agir no calor da emoção. Porém, é justamente na adversidade que a integridade se revela. Permanecer íntegro não é apenas resistir ao desespero, mas manter dignidade, postura e firmeza mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa grandeza silenciosa cria impacto profundo. O desespero é inimigo da clareza. Ele leva a gestos impulsivos, mensagens repetidas e promessas que não podem ser cumpridas. Ceder a esse estado apenas reforça a ideia de fragilidade. Permanecer íntegro é recusar o impulso de agir sem pensar. É reconhecer a dor, mas não deixá-la comandar atitudes. Essa firmeza preserva respeito e mostra que a força interior vale mais do que qualquer reação precipitada. A dignidade é a marca de quem sabe o próprio lugar. Mesmo no afastamento, manter dignidade é sinal de grandeza. Isso significa não implorar, não se humilhar e não tentar comprar atenção a qualquer custo. A dignidade fala por si só, porque transmite a mensagem de que o valor pessoal não está à venda. Essa postura cria impacto maior do que 1000 palavras ditas em desespero, e permanece na memória de quem observa. A postura não é apenas física, mas emocional. Manter-se erguido, firme e constante transmite confiança. Essa força não precisa de discursos, pois se revela em pequenos gestos, na calma diante do silêncio, no controle sobre a ansiedade e na disciplina mantida mesmo em tempos de ausência. Essa postura mostra que, apesar da dor, existe solidez. E essa solidez é justamente o que desperta respeito e até admiração. Equilíbrio é raridade. Muitos oscilam entre extremos, ora euforia, ora desespero. Quem mantém equilíbrio em meio à ausência conquista respeito imediato. Essa constância revela maturidade e cria lembrança duradoura. O outro percebe que, apesar de tudo, não houve perda de identidade nem de valores. O equilíbrio se torna, assim, a prova mais clara de integridade. O ser humano sempre se sente atraído pelo que não entende completamente. O mistério provoca fascínio porque abre espaço para a imaginação preencher lacunas. Em situações de afastamento, essa força se torna ainda maior. Quanto menos se mostra, mais interesse desperta. O enigma da ausência é capaz de manter a lembrança viva, muitas vezes, reacender sentimentos adormecidos. A ausência não é apenas vazio, mas uma pergunta sem resposta. Quando uma presença constante desaparece, surge um enigma. O que mudou? O silêncio deixa espaço para dúvidas que se transformam em curiosidade. Esse enigma tem força porque não pode ser facilmente resolvido. Quanto mais perguntas surgem, mais intensa se torna a lembrança. O mistério nasce justamente dessa falta de explicações. O silêncio cria inquietação. Quando não há palavras, a mente procura respostas em lembranças, em sinais passados, em hipóteses que se multiplicam. Essa curiosidade não se acalma rapidamente, pois cresce a cada dia de ausência. O silêncio, então, deixa de ser simples ausência e passa a ser presença constante no pensamento do outro. A curiosidade se torna a ponte que mantém viva a conexão invisível. Nem todo mistério nasce apenas do silêncio. Pequenos gestos, detalhes sutis, mudanças discretas podem intrigar mais do que grandes demonstrações. Uma nova postura, uma rotina transformada, um olhar diferente, tudo isso desperta interesse. Esses sinais discretos são suficientes para alimentar a imaginação. O mistério não está em se esconder por completo, mas em mostrar apenas o necessário para provocar reflexão. Expor-se demais cria previsibilidade, e o previsível perde valor. O poder do mistério está em deixar espaços em aberto. Não revelar tudo mantém o outro em constante estado de busca, tentando decifrar o que ainda não foi mostrado. Essa escolha consciente não é frieza, mas estratégia. Deixar que a curiosidade faça o trabalho de manter viva a lembrança. O poder, nesse caso, não está no que é dito, mas no que permanece oculto.
Poucas atitudes exigem mais força do que abrir mão de algo que parecia indispensável. Deixar ir não significa desistir, mas aceitar que nem tudo pode ser controlado. Essa coragem revela grandeza e transforma a ausência em ferramenta de crescimento. O verdadeiro poder não está em prender, mas em libertar com serenidade. O apego excessivo cria correntes invisíveis que sufocam. O desapego, por outro lado, mostra a liberdade interior. Quando alguém escolhe não se agarrar desesperadamente, demonstra que o valor pessoal não depende de validação externa. Esse gesto transmite maturidade e fortalece a imagem diante do afastamento. O desapego, longe de ser frieza, é virtude que preserva a dignidade. Quanto mais se tenta segurar alguém à força, mais rápido essa pessoa se afasta. A pressão gera resistência, e a insistência cria repulsa. Tentar controlar o que não depende de nós é receita para perda ainda maior. A coragem de deixar ir evita esse desgaste. Ela mostra que existe confiança em si mesmo e que não há medo em enfrentar a ausência. Essa postura surpreende, porque quebra a expectativa de desespero. A liberdade é magnética. Quando se permite que o outro vá, nasce a curiosidade sobre o motivo dessa confiança. Essa liberdade não significa falta de interesse, mas demonstração de independência emocional. O inesperado de ver alguém seguir com firmeza, sem implorar por atenção, cria impacto profundo. Essa atitude desperta respeito e pode até provocar o desejo de retorno. Afinal, a liberdade verdadeira é rara, por isso, irresistível. Deixar ir abre espaço para que o outro perceba, por conta própria, o valor que foi perdido. O desejo de retorno não nasce de insistência, mas da liberdade oferecida. Quando não há pressão, cada lembrança ganha mais força. A ausência deixa de ser imposta e se transforma em escolha consciente. Essa experiência desperta o desejo natural de voltar, não por obrigação, mas por vontade genuína. Em tempos de aparências e máscaras sociais, ser autêntico é uma das maiores demonstrações de força. A autenticidade tem brilho próprio porque não depende da aprovação de ninguém. Mostrar-se como realmente é, sem exageros nem disfarces, causa impacto profundo. Esse brilho silencioso desperta respeito, confiança e até desejo de retorno. Aparências podem enganar por um tempo, mas sempre se desfazem. Quando alguém percebe que não precisa fingir para ser aceito, alcança a liberdade rara. Não viver de aparência é recusar o jogo das ilusões. Essa postura comunica solidez e transparência. Quem observa sente segurança, porque sabe que não está diante de uma imagem fabricada. A autenticidade, nesse caso, se torna a prova mais clara de maturidade. A evolução verdadeira não precisa ser anunciada com discursos grandiosos. Ela aparece em gestos simples, em mudanças discretas, em novos hábitos que revelam crescimento. Mostrar evolução sem máscaras é permitir que os resultados falem por si mesmos. Essa transformação silenciosa cria surpresa e quebra a imagem antiga. O outro percebe que houve renovação real, não uma encenação passageira. Esse impacto fortalece a lembrança e desperta curiosidade. As ilusões podem parecer atraentes no início, mas perdem força quando a realidade aparece. A verdade, por mais simples que seja, tem encanto duradouro. A autenticidade conquista porque transmite clareza. Não há manipulação, apenas a força de ser quem realmente é. Essa verdade encanta porque gera confiança. Em vez de desconfiança e dúvidas, nasce a admiração. A simplicidade do verdadeiro acaba sendo muito mais irresistível do que o brilho falso das ilusões. A naturalidade é fruto da autenticidade. Quem age sem forçar, sem buscar aprovação a cada passo, transmite magnetismo. Essa naturalidade mostra que não há medo de julgamento e que a vida segue em movimento sem máscaras. Esse comportamento gera impacto porque é raro encontrar alguém que se mantenha firme em sua essência. A naturalidade se torna irresistível justamente por ser rara. Ela atrai sem esforço, porque mostra segurança e independência. A constância é uma virtude silenciosa, mas poderosa. Em um mundo onde muitos mudam de postura conforme o vento sopra, quem permanece firme se destaca. Essa solidez transmite confiança, cria respeito e desperta curiosidade. Ser constante é mostrar, na prática, que não se depende do outro para manter equilíbrio. A disciplina é o alicerce da constância. Manter rotinas,
Cumprir compromissos e seguir firme mesmo na ausência de quem partiu demonstra força rara. A disciplina impressiona porque não precisa de palavras, basta observar atitudes. Quem mantém consistência em seus hábitos revela maturidade e cria imagem sólida. Esse comportamento mostra que, mesmo no silêncio, há evolução e foco. Cada gesto repetido com firmeza se transforma em mensagem silenciosa. A regularidade prova que não se vive de impulsos, mas de escolhas conscientes. Essa estabilidade transmite confiança, pois mostra que nada é capaz de desviar do caminho definido. O outro percebe que a ausência não gerou caos, mas fortaleceu a ordem. Essa regularidade é mensagem constante de autossuficiência. Oscilar entre extremos enfraquece a imagem. Um dia de desespero seguido de outro de silêncio confunde e transmite instabilidade. Evitar esses altos e baixos é fundamental para manter respeito. A constância revela maturidade porque mostra domínio sobre as próprias emoções. Em vez de agir no calor do momento, cada escolha é feita com clareza. Essa firmeza preserva a dignidade e impede que o afastamento seja visto como derrota. Ser constante é prova de maturidade emocional. Essa postura transmite equilíbrio e estabilidade, qualidades raras e admiradas. A constância se torna símbolo porque revela que, mesmo em situações difíceis, há controle. O outro passa a enxergar essa firmeza como algo valioso e diferente do comum. Essa imagem permanece na memória, porque não é facilmente encontrada. O silêncio pode parecer ausência, mas na verdade pode se tornar presença ainda mais marcante. Quando não há palavras, a mente do outro cria diálogos invisíveis. Cada lembrança se torna mais forte. Cada detalhe esquecido ganha novo valor. O silêncio, em vez de vazio, se transforma em uma companhia constante que ecoa sem parar. Palavras se perdem no tempo, mas a ausência fica gravada na memória. Quando uma voz deixa de ser ouvida, sua falta se torna lembrança contínua. A ausência se transforma em marca porque destaca aquilo que antes era comum. O que parecia garantido ganha peso quando deixa de existir. É justamente essa marca que transforma silêncio em presença. O silêncio não desaparece depois de um dia. Ele ecoa. A cada manhã, o vazio lembra o que não está mais ali. Pequenos momentos cotidianos revelam essa falta. O vazio não precisa ser preenchido de imediato, porque já cumpre papel poderoso. Mostrar que algo faz falta. Esse eco diário mantém a lembrança viva e reforça a importância de quem permaneceu em silêncio. Com o passar dos dias, o silêncio não apaga a memória. Pelo contrário, intensifica-a. O tempo funciona como amplificador. Quanto mais se prolonga a ausência, mais fortes ficam as lembranças. Essa permanência mostra que o silêncio não foi esquecimento, mas escolha consciente. Cada memória se torna mais clara, cada momento passado mais valioso. O silêncio se fixa como lembrança permanente. Mesmo sem palavras, o silêncio provoca conversas internas. O outro começa a imaginar o que poderia estar sendo dito, a reconstruir diálogos passados, a preencher lacunas deixadas pela ausência. Esse diálogo invisível mantém a presença ativa no pensamento. É como se o silêncio continuasse falando, sem nunca se calar. Dessa forma, a ausência se transforma em presença constante. Entre todas as virtudes cultivadas, poucas impressionam tanto quanto o domínio sobre si mesmo. Em momentos de afastamento, é comum ceder à ansiedade e agir por impulso. Porém, quem pratica o autodomínio mostra uma força que não depende do outro. Esse controle cria respeito, desperta curiosidade e transforma silêncio em presença admirada. Sentimentos são inevitáveis, mas a forma de lidar com eles define grandeza. Controlar emoções não é ignorá-las, mas direcioná-las sem se deixar governar. Quando a tristeza ou a raiva não determinam atitudes, surge uma postura sólida e rara. Esse controle demonstra maturidade e transmite a ideia de que não há fragilidade, mas equilíbrio. É essa virtude que cria impacto silencioso. Rejeição costuma provocar reações intensas, cobranças, insônia, desespero. Mas a serenidade diante desse cenário revela poder interior. Permanecer calmo, sem implorar nem se humilhar, surpreende quem se afastou. Essa serenidade comunica a autossuficiência e quebra a expectativa de fragilidade. O contraste entre rejeição e calma gera fascínio, porque mostra que a vida continua em movimento, mesmo sem a presença do outro. Autocontrole é fundamento do respeito.
Quem se mantém firme diante da ausência conquista a atenção de forma natural. A falta de explosões emocionais transmite confiança. Essa postura sólida não apenas protege quem a pratica, mas também gera admiração. O respeito nasce porque a estabilidade é prova de valor. Essa força silenciosa se torna lembrança constante na mente de quem observa. Quando alguém não se deixa dominar pelas próprias emoções, transmite imagem de autoridade sobre si mesmo. Esse impacto é profundo porque revela independência emocional. O outro percebe que não há dependência, nem desespero. Essa postura atrai porque mostra que, mesmo em momentos difíceis, existe firmeza. Não se deixar dominar significa mostrar que a própria vida não está nas mãos de mais ninguém. Em tempos de respostas imediatas, esperar é quase visto como fraqueza. Mas a paciência, quando cultivada com firmeza, se torna uma das maiores demonstrações de grandeza. Ela não é inércia, e sim estratégia silenciosa. Essa elegância se manifesta na forma de saber o momento certo de agir e o instante adequado de permanecer em silêncio. O tempo revela o que pressa não permite enxergar. Ao invés de buscar resultados instantâneos, usar o tempo como aliado traz clareza. Cada dia de espera transforma a ausência em reflexão. Essa percepção silenciosa se acumula até gerar impacto profundo. O tempo, longe de ser inimigo, é ferramenta de reconquista. Quem sabe esperar permite que a mente do outro se encarregue de reconhecer o valor perdido. Esperar não é se humilhar. Pelo contrário, é prova de confiança em si mesmo. A paciência só tem valor quando acompanhada de dignidade. Isso significa não implorar, não pressionar, não se mostrar em desespero. Esperar com dignidade transmite a mensagem de que a vida segue firme, independente do retorno. Essa postura cria admiração, porque revela equilíbrio raro. A pressa é previsível. É esperado que diante do afastamento surjam mensagens rápidas, insistência ou reações impulsivas. Quem age com paciência quebra esse padrão. O contraste é imediato. Enquanto a maioria corre, poucos sabem caminhar devagar. Esse ritmo diferente causa estranhamento e gera curiosidade. A paciência se transforma, então, em força de atração, justamente por ser tão incomum. A paciência desperta fascínio porque mostra controle e maturidade. Quem sabe aguardar transmite a ideia de que não depende de pressa para alcançar o que deseja. Essa calma gera respeito e até desejo de aproximação. O outro percebe que, diante do silêncio, há alguém que não perdeu o eixo, mas soube manter firmeza. Esse fascínio é resultado direto da elegância que só a paciência é capaz de oferecer. Pouco chama mais atenção do que uma transformação que acontece sem alarde. Crescer em silêncio é uma vitória discreta, porém poderosa. Quando a ausência se torna oportunidade de evolução, o impacto no outro é inevitável. O que parecia fragilidade se revela força, e o silêncio passa a ser testemunha de uma renovação profunda. A verdadeira mudança não precisa de anúncios. Não há necessidade de mostrar a todo instante o que está sendo conquistado. Evoluir em silêncio é permitir que as atitudes falem por si. Essa evolução discreta causa impacto porque surpreende. Quem esperava encontrar fragilidade se depara com força renovada. O silêncio se transforma em aliado, reforçando a autenticidade da mudança. Mesmo sem palavras, as mudanças se tornam evidentes. O olhar mais firme, a postura mais confiante, os hábitos disciplinados, tudo revela crescimento. Não há necessidade de justificar, nem explicar cada passo. A ausência de discursos torna os resultados ainda mais claros. Essas mudanças visíveis, sem explicação, criam admiração natural. Quem observa percebe que houve avanço real, não apenas promessas vazias. Quando acontece um reencontro após período de silêncio, o choque é imediato. O outro esperava encontrar alguém abalado, mas encontra uma versão fortalecida. Essa surpresa tem efeito poderoso, pois quebra expectativas. O crescimento inesperado mostra que a ausência foi usada de maneira produtiva. O impacto da surpresa gera reflexão e pode até despertar arrependimento por ter se afastado. Florescer em silêncio é prova de resiliência. É transformar dor em disciplina, ausência em oportunidade e solidão em autoconhecimento. Essa força não precisa de reconhecimento imediato, porque já se sustenta por si mesma. O florescimento silencioso cria magnetismo. É impossível não notar quando alguém se levanta ainda mais forte depois da queda.
Essa força é a verdadeira vitória que o silêncio proporciona. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar esse conteúdo. E para mostrar que você ficou até o final, comenta aqui embaixo a palavra disciplina.